Quantas vezes você já olhou para o teto do seu quarto, na calada da noite, esperando que o silêncio respondesse às suas perguntas mais difíceis e embaraçosas? Há momentos na jornada em que o cansaço não bate no corpo, mas esmaga a alma. Uma exaustão tão profunda que até respirar parece exigir um esforço incomum. Você se questiona se alguém, em algum lugar deste mundo gigante, realmente entende o tamanho do peso que você carrega enquanto finge que está tudo bem. Nós nos tornamos verdadeiros mestres em disfarçar tempestades internas, vestindo sorrisos que não alcançam os olhos, apenas para não termos que explicar o vazio inexplicável. A verdade cruel é que existem batalhas que lutamos em total solidão, em trincheiras invisíveis onde os aplausos não chegam e as lágrimas regam um solo aparente seco. É exatamente nesse lugar de escuridão e de um frio silêncio que a voz do desespero tenta te convencer de que você foi completamente abandonado e esquecido. O mundo lá fora levanta o dedo e exige que você seja forte o tempo todo, que você corra, produza e que nunca demonstre fraqueza perante as dificuldades. Mas quando a porta da frente se fecha e a luz se apaga, a armadura cai no chão de forma pesada e sobra apenas a sua humanidade nua, frágil e assustada. Você chora baixinho contra o travesseiro para não acordar quem está perto, engolindo um pranto que grita na garganta, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob os pés. A decepção contínua tem o poder terrível de distorcer a nossa visão, fazendo com que o nosso amanhã pareça uma estrada sem saída, um labirinto doloroso. Quando os nossos planos desmoronam de repente e as pessoas em quem mais confiávamos soltam as nossas mãos, o nosso coração se transforma em um terreno de incertezas. É como caminhar com os olhos vendados em meio a um nevoeiro denso, onde cada passo é dado com o medo cortante de cair no precipício que a mente criou. Talvez você sinta ultimamente que as suas orações estão batendo em um teto de bronze maciço e voltando para o chão sem que nenhuma resposta ecoe lá de cima. O silêncio divino, muitas vezes, é a provação mais angustiante de suportar, porque a nossa natureza humana grita por respostas imediatas para dores que são tão urgentes. Mas eu preciso te entregar uma verdade essencial. O silêncio de Deus nunca significou a sua ausência, e a sua aparente demora não é o seu abandono. Existe um sussurro compassivo que atravessa os séculos ileso, uma promessa que não envelhece e que foi desenhada e medida exclusivamente para o seu coração cansado hoje. O profeta Isaías registrou na antiguidade palavras que são como um bálsamo morno derramado sobre uma ferida latejante, trazendo refrigério para a alma rasgada pelos ventos. No capítulo 41, versículo 10, ele diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Eu quero que você sinta agora a gravidade dessa declaração, prestando atenção em cada vírgula, em cada entonação de amor que o Criador direcionou diretamente a você. Ele não exige que você tente ser forte com as próprias pernas trêmulas, mas pede docemente que você não tenha medo, porque a presença constante dele é a garantia. O simples fato de o Senhor afirmar "eu sou contigo" altera de forma drástica o cenário de qualquer batalha, por mais assustadora que a oposição pareça agora. Deus continua a desenhar a promessa dizendo: "Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, devolvendo o chão que você perdeu." Quando as suas reservas acabam e você não consegue dar nem mais um passo rastejando, é a força infinita e graciosa dele que te levanta e te carrega no colo. Ele te sustenta com a destra da sua justiça, o que significa que ele empenha o próprio nome e a própria honra para garantir que você não vai perecer no meio do caminho. Pense por um minuto em uma história que raramente é contada, escondida nas dobras poeirentas dos livros antigos, sobre um homem que sentia exatamente a mesma angústia. Havia um menino de linhagem real que deveria estar correndo pelos palácios dourados, mas que acabou sendo deixado cair no chão enquanto sua ama fugia de uma guerra. O nome dele era Mefibosete, e essa queda dramática estilhaçou o seu corpo, deixando-o coxo de ambos os pés para o resto da sua longa e triste vida. Aquela tragédia silenciosa arrancou tudo o que Mefibosete tinha direito, levando-o para sobreviver de favores
em uma cidade obscura, distante e árida, chamada Lo-Debar. Esse nome estranho significa literalmente lugar de não pasto, um ambiente onde não cresce grama, não há flores e que foi feito para sepultar propósitos grandiosos. Ali, o legítimo herdeiro do trono de Israel viveu durante anos como um ninguém, fugindo do passado, acreditando piamente que a sua história havia terminado na infelicidade. Vez ou outra, as tempestades da nossa jornada nos arremessam sem pena para a nossa própria Lo-Debar emocional, um lugar interno onde a esperança definha e seca. Nós nos acostumamos tanto com as migalhas atiradas, acreditamos no fundo que não merecemos nada diferente e aceitamos o fundo do poço como o nosso destino final. Passamos a nos olhar no espelho com pena e repulsa, perdendo a noção exata do valor inestimável que o sangue do próprio rei imprimiu em nosso código genético. Mas os registros sagrados nos revelam um momento de reviravolta extraordinária, simplesmente porque o grande rei Davi nunca havia esquecido a aliança feita no passado. Em uma tarde comum, o rei pergunta se por acaso ainda resta alguém vivo daquela família arruinada para que ele pudesse derramar a sua bondade abundante. O nome esquecido é finalmente pronunciado nos corredores do palácio, e Mefibosete é arrancado da poeira de Lo-Debar, tremendo de pavor diante do monarca soberano. O rei, porém, não fixa o seu olhar nas pernas paralisadas daquele homem machucado, mas enxerga nele o brilho de uma aliança inquebrável, mandando que se assente à mesa. Meu amigo e minha amiga, a sua condição atual machucada não muda a sua posição de honra diante de Deus. Ele não está olhando para a sua fraqueza. O convite do céu ainda está de pé neste exato segundo, e ele está te chamando pelo nome para sair desse esconderijo e voltar a comer na mesa das provisões divinas. Vamos fazer uma pequena viagem para outro cenário de dor profunda, onde as lágrimas quentes de uma mãe molham a areia de um deserto sem compaixão e sem sombra. Talvez hoje você se identifique visceralmente com Agar, uma mulher que era tratada como invisível para a sua sociedade, usada e depois cruelmente descartada por ser um peso. Com um filho pequeno aos prantos e um odre de água que secou muito depressa, ela o colocou debaixo de um pequeno arbusto para não ver a criança morrer. Naquela vastidão imensa, onde o eco da sua voz não alcançava nenhum socorro humano, o seu desespero colidiu com os ouvidos atentos do Deus que governa o universo. Agar tinha certeza de que aquele momento seria o capítulo final da sua existência, um desfecho patético e injusto de uma vida inteira marcada pela rejeição e abandono. No entanto, o Senhor do céu e da terra abriu os seus olhos de repente, mostrando-lhe um poço cheio de água fresca que já estava lá, escondido da sua dor. Foi ali, no seu grau máximo de vulnerabilidade, sentindo a morte se aproximar, que Agar proferiu um dos nomes mais comoventes do Criador. Tu és El Roi, o Deus que me vê. Quando você chegar a pensar que a sua angústia é invisível e que o seu choro no chuveiro não importa para ninguém, agarre-se à certeza de que Ele não tira os olhos de você. Ele não apenas enxerga a lágrima que escorre solitária pelo seu rosto, mas Ele mapeia perfeitamente o caos emocional que provocou esse choro ardido na sua alma. Certa manhã, meus ouvidos foram atraídos pelas palavras mansas de um artesão de idade avançada que passava o tempo reformando móveis destruídos pelo relógio da vida. Ele não ostentava diplomas na parede e não falava bonito, mas carregava nos olhos enrugados a sabedoria poética que só a paciência e a dor conseguem forjar com o tempo. Ele me sussurrou enquanto passava a lixa de forma rítmica em uma mesa quebrada, que as ranhuras profundas nunca estragam a madeira, elas apenas contam a história de sua resistência. O grande e eterno restaurador das nossas almas atua de maneira assustadoramente parecida quando finalmente entregamos a Ele as peças soltas daquilo que sobrou de nós. Ele não trabalha com pressa humana, mas usa o toque macio e firme da sua graça para lixar as nossas imperfeições e limpar as farpas do rancor que nos adoecem. Cada marca que a rejeição e a frustração deixaram na sua pele não será instrumento de humilhação, mas se tornará o detalhe mais belo do testemunho que você vai contar. Talvez o vento gelado das más notícias esteja soprando contra o seu barco com uma brutalidade nunca vista, fazendo a noite parecer a mais eterna e solitária da sua vida.
O medo do naufrágio iminente paralisa a mente cansada, e a água fria que inunda a madeira ameaça afundar o último resquício de fé que você tenta proteger. Mas preste muita atenção nesta verdade. Aquele que governa a respiração do vento e o peso do mar revolto está deitado no seu barco, impedindo que as águas te engulam. Essa tempestade barulhenta não foi enviada para afundar os seus projetos. Ela surgiu apenas como palco para mostrar ao inferno quem é que dá a última palavra sobre as suas águas. Quando os discípulos da antiguidade entraram em pânico e acordaram o mestre no meio da tormenta, ele com uma tranquilidade absurda ordenou que os ventos se calassem. A mesma voz majestosa que fez o mar da Galileia se achatar como um espelho está pronta para ecoar nos corredores da sua mente ansiosa, trazendo uma calmaria imediata. As Escrituras também nos revelam a intimidade de um dos maiores profetas que já pisou no pó desta terra, alguém que tinha tanta autoridade que fez descer fogo do alto. Porém, logo no dia seguinte ao seu maior triunfo espiritual, Elias foi estrangulado pelo medo, pelo esgotamento mental e fugiu para o deserto para pedir a morte a Deus. Ele se atirou exausto debaixo de uma árvore rala, com as emoções fragmentadas, sentindo-se a pior pessoa do mundo, incapaz de lutar pelo seu próprio amanhã. E de que maneira esplêndida Deus tratou a depressão severa e o cansaço irracional daquele servo leal no seu momento mais vergonhoso e frágil de ministério. O Senhor não abriu o céu para gritar com ele, não exigiu produtividade e tampouco cobrou a postura de um herói que estava sangrando e desistindo de tudo. Deus enviou de forma silenciosa um anjo para assar pão numa brasa viva e servir água fresca, permitindo que ele dormisse e fosse restaurado pela pura bondade divina. O amor de Deus é tão absurdamente compreensivo que ele sabe ler com perfeição quando você não precisa de cobranças ou discursos, mas apenas de silêncio, descanso e pão. A sua fase de caverna escura, a sua vontade de sumir e o seu luto não escandalizam a grandeza de Deus, porque Ele é o artesão que conhece a sua estrutura. Ele se recorda todos os dias de que nós somos pó, e é exatamente dentro do nosso fracasso mais gritante que o colo misericordioso dele se revela imenso. Logo após o sono restaurador, Deus chamou o profeta para a porta da caverna, não através de um terremoto, nem no redemoinho violento, nem no fogo avassalador que quebra rochas. A voz do Todo-Poderoso veio a ele embrulhada em um cicio suave e manso, como um sussurro brando que não assusta a alma ferida, mas a convida para recomeçar. É por meio dessa mesma voz terna que o Espírito Santo quer conversar com o seu coração agora, sem pressa, desarmando cada mentira que a ansiedade plantou em você. Imagine por um breve momento a imagem de um mestre tecelão concentrado diante de um tear monumental, cruzando fios e linhas incansavelmente sem parar. Se nós olharmos o trabalho apenas por baixo da estrutura, veremos somente um amontoado caótico e sem sentido de linhas arrebentadas, e nós feios que não agradam aos olhos. A nossa tendência diária é enxergar a nossa própria caminhada por essa ótica limitada, perguntando aos céus por que tantas cores escuras e tristes compõem os nossos dias. Mas o soberano que está entrelaçando as circunstâncias da sua existência está olhando a tapeçaria de cima, manipulando os acontecimentos com uma sabedoria que a mente não capta. A lágrima indesejada, a perda repentina e o luto doloroso são fios de tons escuros necessários que criarão o contraste profundo para o desenho do seu milagre. Num futuro que não demora a chegar, a obra estará finalizada e você chorará de gratidão ao entender que Deus usou cada dor matemática para formar a sua obra-prima. Lembre-se da trajetória de Noemi, uma mulher que precisou enterrar o seu marido e os seus 2 filhos em terras estrangeiras, perdendo absolutamente todos os seus alicerces. Quando ela finalmente retornou à sua velha cidade de Belém, ela estava vazia, enlutada, e pediu que removessem o seu nome de batismo, pois a amargura havia lhe tomado a identidade. O que o pranto não deixou Noemi enxergar era que Deus estava organizando o encontro da sua nora Ruth com Boaz, costurando um plano de redenção que salvaria toda a família. Esse buraco gigante que você está sentindo no peito não é a prova de que Deus te castigou ou de que o último capítulo do seu livro será escrito com letras de fracasso.
Quando o Senhor permite que fiquemos temporariamente de mãos vazias e sem apoio, Ele está unicamente limpando o terreno para plantar aquilo que tem peso de eternidade. As lágrimas da sua semeadura de hoje já estão sendo convertidas na alegria estrondosa da sua colheita de amanhã, e o seu sorriso voltará a iluminar o seu rosto. Pense também no homem invisível e adoecido que jazia à beira do tanque de Betesda, gastando 38 longos anos, esperando por um milagre que recusava chegar. Ele observava diariamente uma multidão de pessoas descerem às águas curativas, enquanto ele permanecia ali no mesmo pedaço de chão, esquecido, frustrado e sem ninguém que o ajudasse. 38 anos representam uma vida inteira mastigando frustrações crônicas, e a solidão que o abraçava, com certeza machucava infinitamente mais do que as próprias pernas mortas. Quando Jesus Cristo chegou àquele lugar, atropelando todas as lógicas e protocolos, ele não perguntou se o homem merecia ou não o milagre, mas se ele queria ser curado. Com uma simples e poderosa ordem carregada de majestade divina, o Mestre desmontou 4 décadas de sofrimento letárgico, revelando que para Deus não existe diagnóstico terminal. O tempo que você passou chorando no escuro nunca foi um desperdício. Ele estava pavimentando o acesso e moldando o seu caráter para suportar o peso da bênção que vem. Nunca tente aprisionar a ação de Deus nas páginas curtas do calendário humano, pois o inventor do tempo não se curva diante do relógio e nem do atraso da Terra. Ele possui a prerrogativa maravilhosa de quebrar protocolos, acelerar o que está devagar e restituir intactos os anos preciosos que foram devorados pelo sofrimento e pela ansiedade cruel. Tudo o que você precisa fazer é manter o peito aberto, voltar a respirar fundo e dar mais um pequeno passo, pois a sentença final da sua vida não é a ruína. Deus tem o hábito fascinante de recolher os pedaços das histórias mais improváveis para colocar a sua assinatura de graça e provar que nunca perdeu as rédeas de nada. Não permita que o acusador te convença de que as suas falhas desqualificam o amor divino ou de que você não tem mais conserto aos olhos de quem te planejou. A verdadeira essência da graça não foi feita para premiar quem nunca tropeça. Ela existe justamente como um braço estendido para abraçar e levantar aquele que caiu gravemente. O que eu te peço do fundo da minha alma neste instante é que você respire bem devagar e tome a decisão inegociável de que não vai desistir de si mesmo agora. Afrouxe os nós da corda que estão cortando os seus dedos. Pare de bater no vento com os seus próprios músculos cansados e passe o volante da sua vida para o Criador. Abrace a paz libertadora de aceitar que nós não temos o controle absoluto de nada, mas somos furiosamente amados por um Pai que vigia meticulosamente o passar dos segundos. Ter fé não significa andar com um sorriso falso, achando que as lutas vão sumir num passe de mágica, mas é caminhar no escuro sabendo que o sol ainda está lá no alto. O salmista nos garante que todas as nossas lágrimas secretas são recolhidas pelo céu, com extremo cuidado dentro de odres sagrados, validando cada noite mal dormida que enfrentamos. Portanto, erga o seu queixo agora mesmo, alinhe a sua postura caída e encare a vida com a coragem imbatível de quem sabe a quem pertence a própria alma. A noite de dor pode se esticar, arrastando o choro por horas que parecem não passar nunca, enchendo o quarto de medo e fazendo você duvidar da chegada da luz divina. No entanto, o universo inteiro se curva à lei de Deus, de que a alegria vem infalivelmente junto com os primeiros raios do amanhecer na sua janela. A sua alvorada de milagres já foi decretada nos céus, o seu suporte já foi enviado, e as tropas angélicas estão lutando ferozmente em favor da sua casa invisível aos olhos. O tempo vibrante de cantar está batendo na sua porta de novo, e os sonhos que você sepultou embaixo das decepções voltarão a respirar com força e com graça irrevogável. Você é um tesouro, um projeto divino pensado antes da fundação do mundo, e Deus não medirá nenhum esforço para garantir que a sua trajetória cumpra todo o propósito original. Prenda no seu espírito esta certeza inabalável. Não é sorte humana, nunca foi a sua força, mas sempre será a destra protetora e inesgotável do Senhor te amparando em cada curva. Quero te agradecer imensamente por ter ficado comigo até o último segundo desta conversa espiritual.
e sinto no meu coração uma urgência enorme de estender as minhas mãos em sua direção. Por favor, escreva agora mesmo aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está acompanhando, para que possamos orar por você. Se existir algum familiar próximo ou um amigo que está sangrando por dentro em meio a dificuldades profundas, coloque também o nome dele aqui nos comentários. Será um privilégio sagrado e uma grande alegria dobrar os meus joelhos para colocar a sua vida, os seus medos e a sua casa inteira no altar daquele que nos guarda eternamente. Eu peço de coração que você deixe o seu like neste vídeo, porque esse gesto simples ajuda essa mensagem a abraçar outras milhares de pessoas que estão prestes a desistir. Por fim, inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para garantirmos a nossa companhia abençoada sempre que tivermos um conteúdo novo. Deus continue no controle da sua vida.